Pessoal, estamos aqui novamente. Eu sou o Luiz e este é o canal Princípios de Física Básica. No vídeo anterior, nós tivemos uma descrição panorâmica do movimento uniformemente variado e tivemos também uma dedução de uma função horária deste movimento, que era a função horária da velocidade. Neste vídeo, vamos ter uma dedução de uma outra função horária, que é a função horária da posição. Pois bem, vamos recordar a função horária da velocidade. Esta função consiste no seguinte: velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui nós temos uma função de v que depende do t, e podemos notar que esta função é uma função do primeiro grau, né? V0 é constante e a também constante. Se é uma função, sendo esta função uma função do primeiro grau, seu gráfico, como sabemos, é uma reta. Então, consideremos aqui um sistema de eixos ortogonais. Eu vou traçar aqui o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Neste eixo eu vou colocar as velocidades. E um eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Neste eixo eu vou colocar aqui os instantes. A origem está aqui. E pela função, no instante t igual a zero, v é igual a v0. Ou seja, aqui quando o tempo for zero, o móvel já vai ter uma certa velocidade inicial v0 diferente de zero, ok? Pois bem, neste caso o móvel não parte do repouso, né? E aí, passando-se o intervalo de tempo até um instante t, o móvel passa a desenvolver uma velocidade escalar que eu vou chamar aqui de v. Então, temos aqui um outro ponto do gráfico. Pois bem, como o gráfico é uma reta, e estes dois pontos pertencem ao gráfico, é claro que o gráfico tem este aspecto. Ele passa por estes dois pontos aqui, né? E aí, este é o esboço do gráfico da função horária da velocidade. Pois bem, e se quiséssemos saber a posição do móvel em um dado instante, seria possível? A resposta é sim. Para isso, vamos determinar a função horária da posição, né? E antes de determinarmos essa função, vamos lembrar de um conceito, de uma definição lá do movimento retilíneo uniforme. Esta definição consiste no seguinte: a velocidade escalar, sendo no movimento retilíneo uniforme, é constante, e ela é definida como sendo 1 ΔS sobre ΔT, né? E esta razão, como sabemos, é constante aqui no movimento retilíneo uniforme. Pois bem, para eu encontrar a distância percorrida por um móvel, se eu conheço a velocidade escalar deste móvel e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância, se eu isolar aqui o ΔS, eu vou ter ΔS é igual a velocidade escalar vezes o ΔT. Ou seja, a distância percorrida é igual à velocidade escalar do móvel vezes o intervalo de tempo gasto para percorrer esta distância. E se eu quiser saber o gráfico, como é o aspecto do gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniforme? Pois bem, para saber como é este gráfico, como é o aspecto ou esboço deste gráfico, vamos imaginar novamente um sistema de eixos ortogonais. Aqui eu tenho o eixo vertical, neste eixo eu vou colocar velocidade, e o eixo horizontal. Neste eixo eu vou colocar aqui os instantes t. A origem se encontra aqui. Vamos considerar um instante t zero diferente de zero e um instante t aqui. Sendo a velocidade constante diferente de zero e admitindo que o corpo não parte da origem, temos que em t0 o móvel já vai ter uma velocidade escalar v. No instante t, obviamente, ele tem que ter a mesma velocidade escalar, pois essa velocidade se manteve constante, ok? Pois bem, o gráfico é algo do tipo, é uma reta
que passa por esses dois pontos, né? No instante t igual a zero, o corpo já tinha uma velocidade v, nós admitimos que o corpo não partiu do repouso, né? Portanto, este é o aspecto do gráfico. Se quisermos calcular a distância percorrida, aí a gente lembra que essa distância ΔS é a velocidade escalar vezes o intervalo de tempo. Pois bem, olhando para o gráfico aqui, né, nós temos o seguinte: o tempo variou de t0 para t, então aqui corresponde um ΔT, né? E a altura aqui, né, do gráfico, nós temos aqui um v. Pois bem, como o ΔS é igual a v vezes ΔT, este produto v vezes ΔT, ele aparece aqui, ele pode ser interpretado aqui, né, no gráfico. V vezes ΔT, este produto lembra esta área que eu estou achurando aqui, que é uma área sobre o gráfico neste intervalo de tempo. O que eu quero dizer para vocês com isto? Eu quero dizer que se eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre o gráfico em um intervalo de tempo ΔT considerado é diretamente proporcional à distância percorrida. E este caso pode ser generalizado, né? Pode ser mostrado. Eu não farei isso, darei essa demonstração porque exige uma matemática mais formal, né? Mas por enquanto vamos aceitar que isto é verdade, ok? Sendo assim, vamos olhar agora para este gráfico aqui no movimento retilíneo uniforme variado, ou simplesmente movimento uniformemente variado. Aqui nós podemos visualizar uma área sobre o gráfico no intervalo de tempo que vai de 0 até t. Vamos dividir essa área em duas áreas. Aqui, né? Nós temos aqui um retângulo, ó, né? E temos aqui um triângulo retângulo. A altura do triângulo retângulo correspondente aqui é um ΔV, né? Podemos imaginar aqui um ΔV, e a altura do retângulo correspondente aqui nós temos um V0. A base comum ao triângulo e ao retângulo é isto aqui, que tem um ΔT correspondente, certo? Pois bem, a distância percorrida pelo móvel neste intervalo de tempo aqui, que eu vou chamar de ΔS, né? Essa distância é diretamente proporcional à área achurada aqui. Ou seja, então podemos imaginar aqui um cálculo de área. Vamos calcular primeiramente a área deste retângulo, né? Lembrando que este ΔT é igual a T, pois ΔT é T menos 0, que dá T. E a área do retângulo vai ficar base vezes altura, ou seja, T vezes V0, que vai dar V0T, mais a área do triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido para 2, né? Esse ΔV aqui, como o movimento é um movimento uniformemente variado, ΔV é igual a aceleração vezes o ΔT, só que o ΔT é T, então vai ficar AT, ok? Então a área do triângulo é a base, que corresponde aqui a T, né? Vezes a altura, que é AT, dividido para 2. Então temos a área do triângulo vai ser imaginada como sendo A vezes T dividido para 2. Então o ΔS é igual a velocidade inicial vezes T, mais A vezes T, vai ficar A vezes T ao quadrado, tudo isso sobre 2. Como o ΔS é posição final menos posição inicial, temos que posição final menos posição inicial é igual a V0T mais a aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Isolando S, temos que S é igual a S0 mais V0T mais a aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Esta função aqui é a função horária da posição.
Note que a posição S é dada em função de t. E veja também que S depende do quadrado de t. Portanto, é uma função do segundo grau. Tem como gráfico uma parábola, né? Porém, não vamos fazer um estudo analítico desta função, né? E não neste vídeo. Este estudo será feito aí conforme a gente vá resolvendo questões, ok? E por enquanto é só. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma outra função deste movimento que não é uma função horária, ok? É uma função que não depende do tempo. Mas por enquanto é só, pessoal. Curtam meus vídeos aí, né? Fiquem com Deus e até mais.